Eu num momento muito decisivo e foi uma mudança rápida, porque eu precisei fazer muito rápido para isso. E eu me impressionou quando o pastor Jaime esteve aqui, ele mesmo enfermo, ele esteve aqui um tempo, e ele tirou essas fotos e mandou para mim. E eu sabia que o Senhor tinha condições de consertar essas coisas que não tinham sido feitas ao seu tempo, né? E eu disse, Deus, eu acho que eu só tenho uma pessoa no momento para ir lá, é Calado. Né? Estava na área lá em Boa Viagem, quando tira um coordenador é muito difícil para mim, o pastor Samuel sabe como é, mas eu disse, se eu vi ele cuidando das congregações lá, construindo com os irmãos na mão de ajuda, e ele metido lá também, eu digo, ele vai fazer em bonança, porque eu não suporto ver a igreja contribui, é o mínimo que um pastor pode fazer, né? É colocar a igreja num lugar confortável e seguro, é o mínimo que nós podemos fazer, não é isso? E às vezes não fazemos porque o dinheiro não dá, a gente faz o que o dinheiro dá, né? Mas eu sabia, e quando cheguei aqui eu disse assim, me parece que não tinha ar-condicionado ainda, né? Eu disse assim, eu não suporto, Calado, vir aqui na igreja de Bonança e ver esse povo se abanando aqui. No dia que ele tirar, eu quero ver um piso novo, quero ver o forro novo, quero ver outra fachada, foi uma conta difícil, né, irmãos? E quero ver ar-condicionado nessa igreja. E o som também. Quero parabenizar, porque o Senhor cumpriu o pedido que foi feito. Amém? A igreja está grata, diga amém, meus irmãos. Amém? Deus abençoe, é o mínimo que um pastor pode fazer pela igreja do Senhor Jesus. Então, quando eu cheguei hoje aqui, vi essa fachada imponente, bonita, eu fiquei contente, né? Fiquei feliz. Porque quando faz bem a igreja, a gente se sente bem, né? A gente se sente feliz, a gente se sente alegre. Mas nós somos humanos, falhas a gente tem. Porque no dia que a gente não tiver falha, né? Não é isso? Vai ser transferência direto lá para cima, não é? Eu conheci um homem que era quase perfeito como marido, quase perfeito como pastor, quase perfeito como crente, quase perfeito como irmão, mas tinha também defeitos, não pecado, mas defeito, né? E era quase perfeito como sogro, né? Mas não conheci outro tão igual como ele, mas ele tinha falhas também humanas, limitações, não é? Tinha limitações. E o pastor tem limitações, ele é humano, não é? O pastor Amaro Mariano, ele me contou uma vez que quando o pastor José Amaro mandou ele cuidar das igrejas, supervisionar parte do sertão, ele ia até de jumento, tinha lugar que não podia entrar carro, areia movediça. Uma vez ele ficou preso, o jumento começou a afundar e ele também, e ele gritou por Deus, e Deus mandou um socorro e ele foi salvo, mas quase que ele morria. E ele ia dar a ceia na casa de uns irmãos, muito distante. Tinha que ir dormir lá, comer um angu com milho dentro, sem sal e sem açúcar, dormir e voltar para Arco Verde, né? Ele ia sozinho. Ele disse que foi nesse dia e a irmã estava nervosa, a dona da casa. Mas disse tanto de desaforo com o pastor Amaro Mariano, sem saber o que era. Ela estava nervosa. E ele voltou, ele ia só uma vez ao mês, porque era muito grande o campo e ele tinha que supervisionar também. E ele foi para lá. Um mês depois ele foi. E ele me disse, olha, pastor Ailton, quando eu cheguei lá, o sertanejo, a maioria, né, irmão João, fala meio cantando, né? E quando o pastor Amaro chegou no pátio da casa, ela disse, pastor Amaro, o senhor voltou. Eu pensei que o senhor tinha ficado com raiva. Ali tem outra sertaneja, né? Aí a criança, que tinha uns 12 anos, correu e abraçou a cintura da mãe e disse assim, ô mãe, e pastor tem raiva?
O pastor também tem raiva, irmão. O pastor tem raiva, o pastor tem desgosto, o pastor tem tristeza, porque ele é humano. Amém, meus irmãos? Ele é humano, né? Mas Deus abençoe, né? Sua preocupação também com nossa irmã Laodiceia, né? Nós nos preocupamos muito. Mas Deus foi dando vitória à igreja de Bonança, é uma igreja que eu já conheço, muito boa, muito amiga, de oração. Esta igreja é uma das igrejas, eu conheço, é uma das igrejas que mais gosta de orar no estado de Pernambuco. É a igreja de Bonança, ela gosta de orar. São Lourenço, Bonança são igrejas que gostam de orar, porque elas nasceram nas mãos de um pastor salviano. Irmão, eu não vi o dilúvio, mas pisei na lama, viu, irmão? Salviano, aquele santo homem de Deus, começou como presbítero aqui, muito amigo do pastor José Amaro. O pastor José Amaro era evangelista, pastoreava Vitória, e aqui era congregação de Vitória de Santo Antão. E ele vinha aqui, o pastor José Amaro chegava muito cedo na ceia, aqui. Ele chegava 2h30, 3h, aí entrava aqui no templo com o salviano, e eles ficavam orando, buscando a presença de Deus. E Deus algumas vezes usou salviano em profecia para o pastor José Amaro. E Deus cumpriu o que falou através do pastor salviano. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, visitá-lo, não é isso? E depois ele tomava café e vinha para a ceia, fazia ceia, não é? Deus quis que eu soubesse de todas essas